Alta performance é o objetivo de toda empresa, mas como chegar lá? A Mardete Góes, que é psicóloga, é especialista em recursos humanos e neurociência aplicada à aprendizagem, vai contar para a gente como que a avaliação de competências e a gestão do desempenho pode contribuir para a alavancagem de líderes e equipes. Mardete, seja muito bem-vinda ao VislumbreCast. Olá, Priscila, tudo bem? Muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de falar sobre desempenho e performance de equipes. Excelente, Má. Para começar, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória como gerente de desenvolvimento organizacional. Conta um pouquinho também como que você começou a implementar a gestão de desempenho nas empresas que você atuou. Tá certo, vamos lá, Priscila. Eu atuo como gerente organizacional numa empresa de bares e restaurantes, né? Hoje lidero todo o processo de gestão de clima, gestão de competências e desempenho, também toda a parte, né, o processo de aprendizagem, né, dentro da área de treinamento e desenvolvimento, projetos de cultura. E hoje a gente vai falar aqui um pouco do processo, né, de gestão por competências, né, e desempenho, mas é muito interessante, né, olhar para trás e pensar um pouquinho aí em todos os desafios, né, que eu tive quando comecei a trabalhar com esse projeto, né, com esse processo. No começo, a gente não tinha uma ferramenta, né, então acho que esse era um desafio tremendo. Então, não ter um sistema, né, e fazer todo esse processo através de uma planilha de Excel. Então, e até pensar que isso acabava sendo uma atividade, né, sem que a gente pudesse mensurar esses resultados e conseguir fazer aí ter um plano estruturado, né, com relação a com relação a essas informações. Então, todo o desafio, né, em relação a esse processo se deu primeiro, né, em pensar em ter uma ferramenta mais adequada, né, sair daquelas planilhas de Excel, né, aquele processo que era mais trabalhoso, e também desafios em relação aos modelos, né? No passado, a gente trabalhava muito com um modelo baseado em descrição de cargo, né? Então, eu tinha ali uma avaliação de desempenho, mas muito atrelada à avaliação, na descrição do cargo. Então, a gente começa a refletir, começa a pensar sobre o que aquilo agrega de fato valor, né? Porque a gente entende que talvez para o colaborador aquilo já faça sentido, mas como a gente mensura resultado através disso? Então, teve todo um processo de repensar o modelo, de estruturar, de entender qual que era o modelo mais correto, mais adequado. Então, a gente passou por algumas mudanças, né, primeiramente, ter um modelo mais voltado unicamente para competências comportamentais. Depois tivemos aí algumas queixas dos gestores, porque eles tinham uma necessidade muito grande de se pautar ali por competências técnicas, né? Em ter ali um instrumento que ele pudesse avaliar o desempenho. Então, hoje a gente tem um modelo estruturado nesse sentido, mas a gente entende que ainda não é o ideal, né? Eu acho que o desafio é a cada momento, né? A cada evolução de cenário, enfim, das pessoas, do desenvolvimento propriamente dito, repensar os modelos. Então, né, a gente passou, né? Eu atuei nesse processo de pensar modelos, de definir ferramenta, né, a ferramenta mais adequada, os ciclos mais adequados, né? Então a ideia é poder compartilhar aqui com vocês hoje um pouco da minha experiência, né, e poder agregar, né? Espero conseguir agregar aí de alguma forma. Certamente vai. E é muito legal isso que você está falando, Mardete, porque é comum as empresas tentarem uma única vez.
o modelo não é perfeito e elas desistem. Fala, puxa, é muito tempo, porque de fato é muito tempo e energia de toda a organização para você estruturar um programa como esse. E eu já vi muito isso acontecer, as empresas abandonarem a ideia porque o primeiro modelo não é adequado. E aí é muito legal isso que você está contando, que é uma curva, existe uma curva de aprendizagem da empresa para entender o que de fato vai impactar o negócio. Muito bacana isso. E aí a minha curiosidade aqui, Madete, é na sua experiência, como que esse trabalho todo de avaliar competências, de fazer a gestão de desempenho de uma maneira estruturada, como que isso impacta, mexe no ponteiro do negócio? É uma pergunta difícil, né? Mas que, se a gente for pensar um pouco até no desenvolvimento das empresas, né? No próprio desenvolvimento de mercado, enfim, a cada ano que passa, a gente se depara com desafios, né? Então, a empresa vem e apresenta aqueles desafios, o seu plano anual estratégico, enfim. Então, porque a demanda aumenta, a complexidade da empresa aumenta, logo, todos nós, né, que fazemos parte da organização, temos ali um desafio, né? Então, acredito muito que um processo, né, de gestão, por competências e desempenho bem estruturado, ele primeiro, né, eu acho que o benefício principal, ele promove esse alinhamento, né, entre o desafio da empresa, aonde a empresa quer chegar, com os desafios individuais, né, os desafios das áreas que estão conectadas ali àquele negócio. Então, ele promove esse alinhamento. É possível também, dentro da estrutura, né, do plano que a empresa tem, a gente conseguir realmente construir uma matriz de talentos, né, para conseguir até mesmo planejar esse desenvolvimento, né, planejar os treinamentos, planejar a iniciativa. Então, se a empresa ali ela tem dentro de um plano de negócios de uma expansão e eu tenho uma necessidade de liderança, por exemplo, eu consigo olhar a matriz de liderança, entender como está a minha matriz, para quem que eu tenho que direcionar mais desenvolvimento, mais treinamento, quem são as pessoas que estão prontas para o próximo passo. Então, ele traz dados também, né, para a empresa tomar as principais decisões, até do seu planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, né? Então, essa é a importância. Também o próprio, se a gente for pensar na própria rotatividade, né, da equipe, né, então, as pesquisas trazem, né, que as pessoas, elas, cada vez mais, os colaboradores, eles precisam, né, de feedback, eles precisam entender como eles estão indo, quais são os objetivos, o quanto eles conseguiram alcançar, porque, às vezes, na percepção do colaborador, ele está entregando o suficiente, o gestor talvez ele tenha uma outra expectativa, então isso ajuda também no próprio alinhamento funcionário e gestor, enfim, para promover mesmo esse plano de desenvolvimento, para permitir que, que ele se sinta bem, que ele se sinta motivado e engajado a estar ali dentro daquele plano, né? A perseguir aqueles objetivos organizacionais. Perfeito. E você comentou que para estruturar tudo isso de uma maneira efetiva, Mardete, tem uma curva de aprendizado, inclusive do ponto de vista de ferramenta e metodologia. Na sua visão, baseado nesse aprendizado todo que você teve, quais são as metodologias e ferramentas mais adequadas, mais eficazes para que de fato você consiga tracionar um programa de avaliação de performance e gestão do desempenho? Bom, eu vou falar um pouco, até nesse processo, né, que a gente passou entre erros e acertos, e a gente ainda continua tentando acertar. Eu acho muito, acredito que é muito válido, né, dentro de um processo, né, de gestão, a gente olhar um pouco além dos objetivos estratégicos, né, um pouco da filosofia da empresa, do que a empresa valoriza, né? Então, eu acredito muito num processo avaliativo onde é possível avaliar competências comportamentais, é, onde é possível avaliar as entregas técnicas, onde a gente consegue também mensurar através de indicadores, né, a própria performance,
Então, é o que e o como, né? Dentro do processo avaliativo, hoje, todos os colaboradores dentro da empresa que eu atuo passam por avaliação de desempenho, né? Então, não é algo exclusivo para um nível de cargo ou somente para liderança, todos passam. E aí a ideia é realmente estruturar um modelo adequado a cada nível. Então, e pensando até no tipo da área, né? Então, se é uma área corporativa, quais são as competências, quais são os indicadores daquela área que a gente vai acompanhar, se é uma área de operações, as competências elas mudam, os indicadores também, e a gente conseguir, de fato, construir uma matriz com essas duas referências, né? A entrega técnica, então a gente olhar qual que é o nível de conhecimento, de habilidade que aquele avaliado ele apresenta, e o como, né? Como ele entrega resultado. Então, hoje, dentro do nosso processo, a matriz ela é construída dessa forma, para que a gente consiga também olhar potencial, né? Se eu tenho ali uma pessoa, né, que está sendo avaliada, que ela tem uma ótima entrega técnica, né, e ele pode até ser mesmo um líder, né, um coordenador, enfim, que tem ali uma ótima entrega técnica, mas que talvez ele atinja o resultado como ele não é valorizado pela empresa, né? Porque às vezes esse como é de uma forma muito dura, ou não está atrelado aos valores. Isso vai ter um impacto no próprio desenvolvimento dele, né, nessa entrega, né, para um próximo passo, pensando no próximo desafio, né, então como, e hoje eu percebo até pela experiência em conduzir algumas reuniões para calibrar resultado, que muitas vezes o como, ele é o que pesa mais no processo avaliativo, né, obviamente que é importante a gente deixar muito claro no início do ciclo quais são os indicadores, né? O que a gente precisa alcançar ali naquele ano, ou às vezes não é nem no ano, né? Às vezes é um indicador que ele é super importante para garantir ali a sustentabilidade do negócio, então ele tem que perseguir aquele indicador, então o avaliado ele tem ideia de que aquilo é extremamente importante, ele consegue acompanhar aquilo, e não é uma surpresa ao final do processo, né? Então ele sabe que talvez aquele indicador ele não conseguiu atingir por determinada razão, às vezes o contexto, o cenário, a equipe, principalmente os gestores, né? Quando a gente vai avaliar gestor, a entrega do gestor está muito atrelado também ao desempenho da própria equipe, né? Então, ele é a pessoa responsável por aquilo. E quando a gente está ali avaliando o gestor, a gente avalia esses valores do cargo, né? Então, não é mais aquela competência técnica, a qualidade do trabalho, mas é a capacidade que ele tem de influenciar a sua equipe. Então, é a entrega que ele teve através de uma equipe ali que ele lidera. E você vê que é algo complexo. Você estava falando aqui, imaginando, né? Você envolver toda a organização nesse mesmo modelo, preparar a liderança para que os feedbacks sejam dados dentro de uma clareza baseado em dados e não só em percepções. Eu imagino que todo esse esforço tenha que ser bastante sistêmico, bastante consistente para, de fato, garantir uma entrega que faça valer a pena o esforço dedicado a todo esse processo. E aí o que eu fiquei pensando aqui, Maribeth, quais resultados práticos vocês obtiveram nesse programa, pensando na organização como um todo? Se você pudesse citar alguns resultados efetivos, mensuráveis, quais seriam os mais comuns? Eu vou trazer dois pontos, né? O primeiro, eu acho que a gente consegue ganhar muita relevância no processo a partir do momento que as tomadas de decisão sobre carreira, sobre o próprio desenvolvimento, levam em consideração a avaliação de desempenho. Então, acho que é um processo de amadurecimento, né? A gente
vem passando por isso, desde conscientizar os gestores da importância de conduzir um feedback de uma maneira adequada, de fazer o acompanhamento das ações do PDI, de continuar essas conversas ao longo do ciclo. A importância de se dedicar a esse processo, né? Não só no momento ali que o RH manda um e-mail, abriu o processo de avaliação de desempenho, você tem do dia tal para concluir a avaliação, mas não, ele é um processo que acontece ao longo de um ano inteiro, né? Que o gestor está ali conversando e passando as orientações e passando as informações sobre o feedback. Então, só para exemplificar, quando essa avaliação ela é feita de forma correta, né, seguindo todos os parâmetros, enfim, eu tenho ali um resultado que é correto, e a gente consegue tomar uma decisão com base nesses dados, isso a gente consegue ganhar força do processo. Exemplo, hoje a gente, para todo o processo de movimentação, então quando o gestor ele quer promover alguém, hoje a gente consegue atrelar isso, né, dentro do sistema de competências ao sistema que a gente usa aqui de administração de pessoal. Então, o gestor ele vai lá colocar promoção. Aquela avaliação, né? A gente tem, por exemplo, aquele profissional, ele é um profissional que ficou muito bem avaliado ali. Essa avaliação, essa promoção, ela é aprovada. Agora, eu tenho uma avaliação ali que o funcionário não foi bem avaliado, por alguma razão, né? O gestor, ele fez uma avaliação, o funcionário está em processo de desenvolvimento, ou ele está ali no quadrante em avaliação, ele precisa ser acompanhado mais de perto. O gestor não acompanha aquele processo, enfim, vai lá, preciso promover, tem uma vaga aqui, preciso colocar essa pessoa, né? Ele está aqui com a gente, vamos promovê-lo. O Tá aqui há sistema vai muito lá. tempo, né? Está aqui há muito tempo, né? Ele está aqui, eu consigo, estou garantido com ele, né? Chega O no sistema horário vai lá. sempre. Quando eu preciso de algo excepcional, é ele que me atende. Sim, fatores de conduta, né? Ele vai olhar ali, muitas vezes, né? O que a gente percebe é que os gestores acabam olhando esses fatores de conduta, né? Do grau de compromisso, e aí ele vai lá e coloca a promoção. O sistema ele vai barrar. O sistema ele vai barrar e aí a gente vai ter que conversar. Não, mas é que a avaliação foi feita errada, não era eu que estava na época, foi um outro gestor. Então, o que eu percebo, Priscila, que diante dessas situações que nós tivemos, houve um amadurecimento. Então, hoje eu percebo que os gestores estão muito mais engajados e conscientes da importância de conduzir esse processo. Então, até muitas vezes, olha, eu não tenho não tive muita vivência, né? Começou o ciclo de avaliação, eu não tenho muita vivência, eu sou novo nesse setor, enfim, então vamos delegar a avaliação para um líder, enfim, que consiga realizar para a gente ter uma avaliação correta, porque todo o processo de desenvolvimento dessa pessoa está atrelado a essa avaliação, né? Então, não vamos fazer da correria para tirar isso da frente, porque às vezes acontece, infelizmente, Sim. né? Os gestores ali estão tomados por suas rotinas, enfim, e às vezes ali eu preciso tirar isso da frente, preciso concluir essa tarefa, faço na pressa, sem pensar, ou só olhando esses fatores que a gente comentou de conduta, mas não olhando a entrega, não olhando o potencial para assumir mais desafio, e aí eu faço uma avaliação equivocada. E aí isso vai prejudicar aí o desenvolvimento. Então eu percebo que um dos ganhos é realmente conseguir tomar decisão e mostrar a importância, isso a gente conseguiu caminhar bastante durante esse ano. E também nos processos de reunião, de avaliação de desempenho, de conseguir perceber até o que os gestores costumam valorizar nesse processo de avaliação de desempenho. Principalmente quando a gente fala de liderança, às vezes eu estou muito preso ali às competências técnicas ou ao que aquela
pessoa, ainda quando era um nível especialista ou um nível analista, entregava muito bem, então eu generalizo que ele é muito bom naquilo, mas eu não entendo que agora eu avalio ele com um olhar para liderança, que eu preciso olhar os valores de gestão. E aí, através até mesmo desse olhar, como eu conduzo também os processos de gestão de educação, de falar assim, poxa vida, a gente tem que pensar num programa de desenvolvimento para esse nível, para falar de valores do cargo, para trabalhar mais essas competências, né, para eles se apropriarem mais do cargo, porque até mesmo a própria pessoa que está ali sendo avaliada, quando ele faz a autoavaliação, ele também está muito preso aos valores do cargo antigo, né? Então, eu acredito que que eu consigo pensar que nesse momento, acho que a gente conseguiu avançar através desse processo de amadurecimento, da tomada de decisão, né, de usar a ferramenta para tomar decisão e também conseguir atrelar programas de desenvolvimento. Na sua fala fica muito evidente a importância da avaliação de desempenho ser bem feita para o sistema todo funcionar. Quais são os principais erros que os líderes cometem na hora de fazer essa avaliação de desempenho, Mardete? Olha, além desse, né, que eu falei de às vezes fazer muito na correria, né, eu preciso tirar da frente, enfim, não ter muita atenção, eu considero que é muito importante, né, não deixar realmente para o final do processo, né, para avaliar, acho que tem que ser um processo muito contínuo, de acompanhamento, de dar o feedback frequente, né, não esperar esse ciclo que ele é mais institucional, enfim, para fazer esse acompanhamento, evidenciar, acho que evidenciar todos os comportamentos ali, né, o que se observa, não só classificar se atende, se, né, cada empresa acaba usando uma nomenclatura, mas conseguir realmente trazer, através de exemplos, através de situações, trazer projetos, sempre de uma forma muito frequente, né? A gente não vai avaliar a pessoa por uma única entrega, enfim, né? Tem que ser consistente. Então, eu percebo que é justamente assim, os principais erros é não levar, é deixar para a última hora, não evidenciar aquelas competências através dos exemplos, através das práticas, estabelecer um PDI e não acompanhar esse PDI, né? Isso é muito ruim, porque às vezes o que eu percebo, né? A gente está ali no processo, né? No ciclo avaliativo, existe um engajamento durante aquele período, né? Para o gestor fazer a avaliação, para o colaborador fazer a sua autoavaliação, depois tem todo o processo de feedback, é estabelecido um plano de desenvolvimento, logo na sequência são atribuídas as metas, e aquilo é esquecido, né? Não se volta mais para falar sobre aquilo, né? Para entender, até porque no decorrer, né, de um ciclo, muitas coisas podem acontecer, né? Principalmente em empresas mais dinâmicas. Às vezes o gestor não é mais aquele gestor, aquele colaborador já assumiu outras atribuições, mais desafios, ou ele está até passando por um período que ele está um pouco mais desmotivado, não está tão engajado. Então, quando não há um acompanhamento disso, todo aquele processo que houve um engajamento e energia, ele se perde, né? Porque não é feito esse acompanhamento. Acho que eu considero isso realmente ruim, assim, para o processo. Excelente. E você falou sobre consistência, frequência. Na sua visão, qual que é a frequência certa para fazer, né, o ciclo de feedback, o ciclo de avaliação? Porque antigamente isso nem era discutido, as empresas faziam uma vez por ano e pronto, e acabou. Depois passaram a fazer a cada 6 meses, e hoje em dia tem muitas empresas migrando para um modelo até mais ágil de avaliação. O que você pensa sobre isso, Mardete? É uma pergunta muito polêmica, Priscila. Eu realmente, assim, hoje a gente faz o ciclo de um ano, né? Não acho
que não acredito que seja o ideal, né? Até por conta desse processo, né, de dinamismo mesmo. Eu até poderia falar assim, olha, depende muito da empresa, mas hoje eu percebo, até conversando com alguns colegas, que eu acho que todas as empresas estão nesse processo mais dinâmico de aceleração, enfim. Então, eu não considero realmente o ideal. O que ocorre, eu acho que muitas vezes, o que impossibilita até pensar em ciclos mais curtos, é realmente essa demanda que os gestores têm, né? É, o ideal, na minha visão, é que fosse, né, que a gente tivesse um ciclo, né, né, pode ser de um ano, mas que houvesse esses acompanhamentos, né, ao longo desse período. Então, hoje, a gente tem o ciclo de um ano, a gente está vivendo um processo de reestruturar, né, o nosso modelo de avaliação aqui dentro da empresa, e uma das tentativas, né, além de reestruturar todo esse processo formal, é colocar dentro do nosso sistema, e talvez a gente vai trazer até um pouco mais de burocracia, né? Talvez alguns possam olhar dessa forma, mas trazer através de uma ferramenta aquelas conversas que o gestor ele já faz, né? A cada 3 meses. Aqui a gente tem conversas que estão atreladas a feedback mesmo. E uma conversa de carreira, e que a gente consiga trazer isso dentro da gestão de desempenho, né? Dentro da gestão por competências. Então, eu tenho ali um ciclo que eu vou olhar se as metas foram entregues, que eu vou olhar metas e desempenho, que eu vou olhar a adesão aos valores, mas que eu tenha ao longo desse período, né, de desenvolvimento do plano, que eu possa voltar, dar o feedback e possa fazer o acompanhamento também de carreira, né, para entender as intenções de carreira. Aqui a gente vai testar no ano que vem, além da avaliação formal, fazer uma avaliação muito simples de 3 perguntas, que a gente vai chamar aqui de 3 Cs, que é para falar assim, poxa, o que que você tem que continuar a fazer, que isso agrega muito valor, que isso é super relevante. O que você pode cessar, ou o que você pode reduzir que não está funcionando, ou que traz algum prejuízo, ou enfim, né? E o que você deve começar a fazer, né? Vamos alavancar algum projeto, começar a desenvolver alguma competência, enfim. 3 meses depois, o gestor volta para classificar esse feedback, né? Para falar assim, poxa, ele vai ter lá os critérios, né, para poder avaliar, mas para falar assim, olha, já vejo uma mudança de comportamento, ou não entendo que não houve uma evolução, ou superou as expectativas. Ele não traz mais demandas, mas ele mostra que ele está ali acompanhando, né? Há um acompanhamento daquilo. Você ter um feedback, né, e não ter o retorno daquilo, faz com que até o próprio avaliado ele não se engaje no desenvolvimento, né? Porque ele entende assim. Ah, meu gestor veio, falou, mas depois ele não falou mais nada, não voltou, é uma demanda de RH, então, assim, a gente sabe que, às vezes, esse tipo de comentário ventila, né? Então, assim, quando o gestor, ele volta, vamos lá, vamos olhar, que a gente estabeleceu esses objetivos para você, e eu percebo que você evoluiu, e, mais uma vez, ele traz as evidências, ele traz os exemplos, né? O avaliado, ele fala assim, puxa vida, ele está percebendo, né, tem aqui, e ele fica mais engajado, né, nesse processo, né, ele fica mais estimulado a dar o seu melhor. Exatamente. E feedback é o coração desse processo como um todo. E como que faz, Mabete, para as empresas, para os profissionais de RH, para os líderes que encontram dificuldade em gerar uma cultura de feedback? Que dica você dá para essas empresas profissionais? Olha, Priscila, esse tema, né, até quando a gente fala, né, eu acho que já foi muito motivo de treinamento, enfim, a gente percebe que existe ainda alguns tabus em relação a isso, existem alguns receios, né, quando a gente vai sentar, às vezes, para ter um feedback ou para dar um feedback, às vezes a gente percebe que até alguns gestores têm receio desse momento, né, de
às vezes está atrelado muitas vezes à expectativa, enfim, né? Ou às vezes as pessoas já tiveram experiências negativas com esse processo, e aí elas acabam criando uma barreira, né, em relação a isso. Eu considero, até para criar engajamento, né, para o sucesso do gestor em relação ao desafio que ele tem de desenvolver a sua equipe através de um processo de desempenho, a relação de confiança, né? Para que isso seja um processo que aconteça de uma forma mais fluida, né? Então, até quando eu falo assim da importância de você trazer as evidências, os fatos, isso sai da nossa subjetividade, né? Porque às vezes a pessoa pode encarar assim que é algo pessoal, que aquilo não da onde vem isso, né? Às vezes algumas pessoas têm ainda barreiras em relação a isso, mas eu acho que a criação de confiança, as conversas. Então, às vezes, não tem ali um modelo ainda estruturado por competências, ainda não tem um roteiro, enfim, um sistema, mas ter essas conversas, né? Criar a cultura, né? De sentar, de ouvir, de perguntar, olha, como que você avalia, como que você está enxergando o seu desempenho em relação a esse projeto, a esse momento, né? Criar essa relação, estimular essa reflexão também por parte do avaliado. Então, eu considero muito o grande desafio, e talvez a dica aqui, seja criar essa relação de confiança para as coisas fluírem, né? Porque a gente fica pensando muito em desenhar modelos, enfim, roteiros, mas pela minha experiência, o feedback, muitas vezes a gente conduz, né, para quem tem equipes, não vou falar das equipes maiores, mas para quem tem ali 5, 6 pessoas na equipe, às vezes a conversa ela vai ser conduzida de uma forma diferente, né? Muito mais individualizada, né? De acordo com o perfil daquela pessoa, o momento de carreira dela, os objetivos de carreira dela, nível de compreensão até do que ela precisa entregar. Então, acho que essas conversas, essa aproximação vai fazer com que o gestor entenda qual que é o melhor caminho para cada pessoa da sua equipe, né? E aí, consequentemente, né, não deixar de fazer essas conversas, por mais difíceis que às vezes uma ou outra pode ser, né? Porque é através disso que a gente consegue os resultados, né? De desempenho da área, de desempenho da empresa. Excelente, Mardete. Explica para a gente o que é calibragem e como a gente pode garantir que esse processo seja justo e eficiente. Tá certo. Bom, Priscila, calibragem, né? A gente trata aqui dentro, né? É uma etapa do processo, né? Do ciclo avaliativo, mas ela é uma reunião mesmo de ajuste, né? Para a gente garantir que todos os critérios, né? Foram utilizados de forma correta na avaliação de um determinado grupo. Então, para garantir justamente os mesmos parâmetros, os mesmos critérios na hora da avaliação. Então, esse é uma etapa que a gente resolveu estabelecer para cargos de liderança aqui na organização, porque existia uma preocupação muito grande, né, até na dosagem, né, dessa avaliação, né, em garantir que realmente fossem olhados os indicadores de gestão, os modelos, né, de liderança, né, fossem avaliados conforme o que a organização acredita, né. Então, hoje aplicamos para a liderança. Esse é um processo delicado, acho que até como você mencionou, né? Como garantir que isso aconteça de uma forma justa, né? Então a gente pensou até uma governança dentro desse processo para garantir de fato que seja uma reunião muito profissional, que os dados sejam tratados com confidencialidade. A escolha de quem vai participar dessa reunião é fundamental, né? Então, se a gente faz, né, a gente separa muito por grupos, né, que serão calibrados. Então, os convidados, né, a participar dessa reunião, em sua grande maioria são gestores, responsáveis por áreas que estão, né, conectadas às áreas daqueles líderes que estão sendo calibrados, né? Porque, de certa forma, eles vão poder
ali trazer o impacto daquele desempenho para a sua área, né? Então, existe todo um cuidado em treinar esses gestores do que se deve comentar e do que se não deve comentar, do que até o próprio gestor, né, o que, que ele pode trazer para a reunião que vai ser relevante, o que não é relevante que ele traga, até para não haver exposição. A gente criou também, dentro dessas reuniões, um termo de confidencialidade, então todas as pessoas que participam dessa reunião precisam assinar esse termo, justamente para a gente garantir, de fato, todo o profissionalismo, o sigilo, né, o respeito em relação às informações que ali são tratadas, né? Então, a gente também aplicou treinamentos, né, para os gestores de vieses inconscientes, né, que são aqueles padrões, né, de pensamento, enfim, que estão presentes, né, natural do ser humano, mas a gente colocou justamente com foco em avaliação mesmo, né? Quais são os principais e mais comuns vieses inconscientes na avaliação, né? E como a gente evita isso na hora de avaliar. Então, existe todo um cuidado em relação a esse processo, né? Ainda a avaliação, né, que se sobressai, enfim, é a do gestor, né? O gestor ele precisa estar confortável com todos os aspectos que estão trazidos nessa reunião, até porque é ele que vai dar o feedback, e aí ele não pode, dentro desse processo de feedback, colocar ali a Priscila do RH trouxe que você é uma pessoa inacessível. Não, isso tem que ser um ponto que se aparece dentro da reunião, né, que é comum, que é percebido por todos e que isso de fato prejudica o próprio desempenho da pessoa e prejudica a fluidez das atividades, que isso seja trazido pelo gestor. Olha, o grupo trouxe isso e isso de fato acontece, eu percebo nessas e nessas situações, né? Para que a reunião de calibragem não seja uma reunião temida ou que seja um processo que seja invalidado, né? Porque as pessoas possam achar que aquilo poxa, quem participou queria se vingar, porque existe ainda muitos tabus, né? Como a gente comentou aqui em relação à avaliação. Então, a cada ano a gente pensa e conversa com gestores de como a gente pode aprimorar essas reuniões para que elas sejam mais efetivas, que realmente elas tragam o resultado que a gente espera. Excelente, Maidete. E quais são as tendências? As empresas têm mudado muito, a gente falou sobre isso aqui. A forma como as áreas de gente e gestão têm atuado também tem evoluído muito, usando tecnologias, inteligências artificiais. Então, pensando nesse cenário, nesse contexto que tem impactado todas as empresas, na sua visão, o que a gente pode esperar quando se pensa em gestão de performance nos próximos anos? Olha, Priscila, é muito difícil, né, a gente conseguir trazer, né, precisar. Eu acredito, né, até do que a gente já começa a ter de ferramentas, o que a gente já consegue perceber hoje, né, justamente essa questão que a gente comentou desses ciclos mais curtos, até porque própria questão de dinâmica organizacional, mas até de uma questão, um movimento que a gente já vem percebendo nas empresas em relação às questões geracionais, né, em relação às demandas, né, as novas demandas que a gente lida das pessoas, de desenvolvimento, até de própria carreira, né? Antes era muito, até quando a gente olha esses ciclos mais longos, né, de um ano, as coisas eram mais estáveis, né? A gente tinha ali até um plano de desenvolvimento e planos de carreira mais, não digo estruturados, mas a gente conseguia talvez pensar num ciclo, né? A pessoa está aqui como analista, o próximo passo ela vai ser um coordenador, ela vai seguir para uma linha mais especializada, enfim. Mas quando a gente até olha para o futuro, né, como o mercado de trabalho ele vai se desenvolver, como as carreiras elas estão se desenvolvendo, é mais difícil a gente precisar. Então, eu acredito muito em ciclos mais curtos, em olhar, eu acho que a tecnologia, de fato, ela vai ajudar muito nesse processo, principalmente para o gestor
ao pensar e elaborar planos de desenvolvimento mais adaptados àquele cenário, àquela situação e àquele colaborador, né? Então, acho que a própria tecnologia ela vem justamente para ajudar a criar esses planos mais individualizados, e até mesmo para essa demanda de ciclos mais curtos, né? Eu acho que é uma tendência também, e é um processo que a gente está estudando aqui, em pensar num modelo mais simples, também mais objetivo, mais direto ao ponto, para que as lideranças, e eu acho que até o próprio RH também tem muitas demandas, e conseguir estar mais conectado e atuar mais no processo de desenvolvimento, de criar ferramentas para dar o subsídio para esse desenvolvimento, de não ficar muito preso a esses processos burocráticos que ainda existem no sistema, no processo avaliativo, né? Ainda mais quando a gente pensa Exatamente. em situações mais individuais, né? Em pensar modelos mais específicos, enfim, né? A gente sabe que dá um baita trabalho, né? Engajar toda a organização quando começa o ciclo de desempenho, em garantir que as pessoas se engajem, né, a fazer, elas saibam a treinar. Então, geralmente a gente demora aqui em torno de 3 meses para concluir esse processo, né? Então, a gente precisa de algo mais ágil. Eu acredito que as ferramentas tecnológicas, elas vão ser um caminho. Aí, considerando essa demanda que a gente vai ter aí, das pessoas, da própria organização. Aula incrível aqui com a Marbete sobre como avaliar a performance, como fazer gestão de desempenho. E aí, Marbete, para a gente deixar uma dica aqui bem bacana para quem está assistindo a gente, na sua visão, quem ouviu tudo isso e se mobilizou a implementar um programa estruturado de avaliação de competências e gestão de performance, qual que é o primeiro passo? Olha, Priscila, eu acredito muito, eu acho que tem funcionado muito aqui para a gente, ouvir as pessoas, né? Antes de pensar, acho que tem muito material e modelo e empresas que podem ajudar a estruturar isso, mas de fato olhar para a sua empresa, olhar para o seu cenário, entender quais são as necessidades e ouvir, né? Ouvir as pessoas, né? Ouvir os gestores, né? Para quem é do RH, ouvir os gestores, ouvir as principais demandas, ouvir os colaboradores também, quem é alvo desse processo, se não tem ali muito conhecimento, enfim, se conectar com alguém, buscar uma consultoria, tem muitas tendências, né? Eu acho que nessa troca a gente também consegue pensar e refletir até o que faz sentido para o nosso negócio, para a área que a gente atua, né? Às vezes um modelo que funciona para uma indústria, ele não vai funcionar para uma empresa do varejo ou do comércio de alimentos e bebidas, enfim, né? Então, acho que através das experiências, né, que a gente já tem dentro do nosso negócio e olhar como o mercado está se organizando em relação a isso é importante, mas eu acho que, baseado na minha experiência, eu acho que ouvir dos gestores, ouvir as pessoas, é um passo importante, assim, para começar a desenhar, né? Para quem ainda não tem esse processo, para começar a desenhar. E ter essa consciência, né, de que vão ter sempre ajustes para serem feitos, né? Porque a gente lida com demandas, né? As demandas elas vão se alternando, né? E não deixar de fazer porque às vezes é difícil, ou porque eu não tenho um sistema. Começa por algo mais simples, né? Não dá para fazer para todo mundo. Vamos começar por um grupo que a gente considera que é primordial, que precisa ter um acompanhamento mais frequente, um acompanhamento mais próximo, né? Eu conheço empresas que não estendem esse processo a todos os colaboradores, né? Aqui a gente faz para todos, mas de repente começa por um grupo. Então, acho que é, é o que eu acredito, né? Que possa ser aí um caminho. Excelente, Nordeste. Muito obrigada por compartilhar com a gente aqui do Vislumbrecast, com quem está assistindo, toda a sua experiência. Foi muito bacana te ouvir e entender exatamente como funciona esse processo. Obrigada. Obrigada, Priscila. Foi um prazer. Eu espero ter conseguido contribuir
e partilhar aí um pouco da minha experiência e do meu conhecimento. Muito obrigada. Legal! E você não perca o próximo episódio, porque também está imperdível. Até mais!